Olá, olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Professor Couto, Biologia na área. E vamos dar continuidade com o nosso assunto Sistema Cardiovascular. Bem, aula passada a gente trabalhou com aquele órgão fantástico, o coração, aquele músculo com dois átrios, dois ventrículos, né? Trabalhamos a circulação que ele promove. E hoje a gente vai pegar e vai focar onde? No sangue, o líquido que percorre o sistema cardiovascular. Então, todo mundo junto, módulo 9, página 261. Não esqueçam, tá? Caderninho na mão, apostila, anotem suas dúvidas para a gente esclarecer tudo na aulinha de quinta-feira. Bora lá, moçada! Pessoal, o sangue tem como função fazer o transporte dos nutrientes. Sim, os nutrientes que vieram lá da nossa digestão vai fazer o transporte dos gases para as células, oxigênio e gás carbônico. Ele vai ser responsável pela defesa, galera, do nosso corpo. Sim, o sangue é responsável por ajudar a gente a combater agentes que entram dentro do corpo. Como que é constituído o sangue? Bem, você pode dar uma olhadinha aqui na imagem do lado, tá? Você vai ter ali os glóbulos vermelhos, conhecidos como hemácias ou eritrócitos. Você tem ali os glóbulos brancos ou leucócitos, esses são os caras da defesa, tá? E ali em partículas menores, mais amarelinhas, né? Você tem as plaquetas responsáveis pela coagulação do sangue. Nós vamos analisar cada um deles agora, tá bom? Fica atento. Quando nós pegamos uma amostra de sangue, se nós pudermos centrifugar ele, ele vai se dividir como está nesse tubo de ensaio aqui do nosso desenho, tá bom? Então ele vai ter uma porção ali chamada plasma e uma porção mais sólida ali com glóbulos brancos, vermelhos e as plaquetas, tá? Vamos definir cada uma delas. Bem, primeiramente as plaquetas. Elas são fragmentos de células, tá? Que foram formadas lá na medula óssea dentro do osso, tá bom? E a função da plaqueta é a coagulação, galera. Se você tem um vazamento em algum vaso sanguíneo, olha só, as plaquetas são responsáveis por fechar esse vazamento para você não perder o sangue, para não ter a hemorragia. O plasma é o líquido do sangue, é a parte líquida. Ele gira em torno de 55 a 60% do volume. E ele é um líquido muito rico, tá? Além de ter água, ele vai ter as proteínas, os sais, açúcares, aminoácidos que formam proteínas, os gases dissolvidos, hormônios para o funcionamento do corpo e as excretas, que são aqueles produtos que não são utilizados. Os glóbulos brancos, né, que são chamados de leucócitos, também estão ali. Pode ver no nosso tubo de ensaio, eles fazem uma porção bem pequenininha e eles são responsáveis por defesa. Então, quando o nosso corpo tem, por exemplo, uma infecção, entrou uma bactéria no seu corpo, tá? Ela vai se espalhar pelo sangue e esses glóbulos brancos vão ser a linha de frente, eles que vão com tudo para cima, ok? Temos vários tipos de glóbulos brancos, vários tipos de leucócitos. Basta você olhar o nosso desenho ali, ó. Leucócito basófilo, leucócito eosinófilo, leucócito neutrófilo, linfócito, monócito, cada um com uma função. E por fim, nós temos ali as hemácias ou eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Elas são células sem núcleos, tá? E elas são bem bonitinhas, redondinhas, fofinhas, são responsáveis por fazer transporte das substâncias, tanto nutrientes quanto gases também. Galerinha, vamos cair ali na atividade 1 da página 262. É um exercício um pouquinho extenso e ele vai mostrar para nós ali um exame de sangue, o famoso hemograma. Então basta você ler com atenção, tá? Para você não perder alguma informação. É um exercício bem tranquilo de fazer, ok? Vamos lá. As hemácias, os leucócitos e as plaquetas são chamados de elementos celulares. Como as plaquetas não são propriamente células, mas pedaços de células, alguns autores se referem a esse conjunto como elementos figurados. O quadro da página seguinte apresenta os resultados
de um exame de sangue conhecido como hemograma. Vamos usar os dados apresentados para estudar os elementos celulares que compõem o sangue. Então a tabelinha está aqui na nossa tela, né? Um pouquinho menor por questão de espaço mesmo, galera. Não consegui fazê-la ficar maior, tá? E nós temos a informação ali, ó. Nós temos nas colunas o exame, o resultado e o valor de referência. Agora vamos ali para o que diz abaixo. Analise atentamente o hemograma e responda, se necessário, consulte o esquema da página anterior. Letra A. Na sua opinião, qual é a importância da coluna do valor de referência? Pessoal, por que você tem o valor de referência ali? A resposta é o quê? Eles servem para termos uma comparação de uma situação normal para com o resultado do exame, tá bom? Então, o valor de referência serve para ter uma comparação de uma situação normal. B. A série vermelha traz a quantidade de hemácias, eritrócitos e sua porcentagem no sangue, o hematócrito. O paciente está transportando oxigênio para as células normalmente? Justifique sua resposta. Bem, galera, se a gente olhar ali a parte dos eritrócitos, você vai ter a resposta que é o quê? Sim, porque a quantidade de hemácias, né, observada, ela está dentro do valor de referência. Tá bom? Não se esqueça da função da hemácia, por favor, tá? Então a resposta, o valor está dentro do padrão de referência. C. Agora analise a série branca. O sistema imune do paciente pode ser considerado saudável? Justifique sua resposta. Sim, né? É bem parecido com o anterior, né? Porque você já sabe a função do leucócito e você está analisando ali que o resultado obtido ele está sendo comparado com o valor de referência e ele está dentro desse valor. O sistema imune desse paciente está bem, né? E não tem nenhuma infecção. Letra D. Compare o número de leucócitos totais com a soma das demais células analisadas na série branca. Como você explica esses resultados? Pessoal, vamos lá. A soma dos valores das demais células indicadas é igual ao valor dos leucócitos totais, indicando que existem diferentes tipos de leucócitos, que nem eu falei agora há pouco para vocês. E a letra E. A contagem de plaquetas, final do quadro desse paciente está normal? O que isso significa? Bem, os valores estão dentro do parâmetro, né? Então, nesse caso, você tem que lembrar que as plaquetas servem para coagulação. Então, o sangue do paciente pode ser considerado normal para todos os elementos analisados, ok? Porque tudo está dentro do quê? Tudo está dentro do valor de referência. Ok, moçadinha? De olho na coagulação, página 264. Galerinha, você pode olhar aqui na sua imagem da direita, que nós temos ali um vaso sanguíneo normal e depois uma lesão. Bem, quando acontece uma lesão em um vaso sanguíneo, as plaquetas, lembra lá, elas literalmente, né, elas liberam os fatores de coagulação e esses fatores de coagulação, eles fazem com que as proteínas que estão ali no plasma, a parte líquida do sangue, né, formem uma rede. Galerinha, essas redes, elas vão acumulando algumas células sanguíneas e com isso formam o que nós vemos ali como coágulo, né? Então ali vai fazer a cicatrização desse vaso onde teve a lesão. Então por isso que as plaquetas são importantes para a coagulação. Elas liberam esses fatores, né? Os fatores da coagulação vão ali e vão fechar a lesão. Pessoas que não têm essa capacidade, tá, de fazer a coagulação são pessoas hemofílicas. A hemofilia é justamente quando as pessoas não conseguem produzir os fatores de coagulação. Origem das células sanguíneas. Galerinha, a origem das células sanguíneas é lá dentro do osso, na medula vermelha, tá bom? Então, quando nós nascemos, todos os ossos produzem. E à medida que nós vamos crescendo, né, alguns ossos especialmente
vão produzir as células sanguíneas. Então, veja a importância. Doação de medula, página 265. Galera, geralmente o pessoal confunde a medula com a medula espinal lá da nossa coluna, tá? Não tem nada a ver. Medula é a região central de um órgão que não seja oco, tá bom? É possível doar a medula, sim, e ela é muito útil para as pessoas que não conseguem produzir células sanguíneas, pessoas que têm alguma doença. Então, nesse caso, a doação da medula vermelha fará com que a pessoa que irá receber, se for compatível, né, possa produzir as células sanguíneas. Olha a importância, né? Só que para doar existem alguns requisitos, tá bom? Então, tem que ter uma idade entre 18 e 55 anos, um bom estado de saúde, não esqueça da definição de saúde que a gente já estudou, né? Bem-estar físico, social e mental. E, é claro, não ter doença infecciosa, doença que incapacite, doenças como câncer ou alguma doença de sangue ou do sistema imune. Então, esses são os quesitos, tá? Para poder doar a medula vermelha. O sangue é resistência do nosso organismo. Bem, pessoal, todo mundo sabe que o nosso corpo está sujeito à ação de qualquer agente externo, né? Desde substâncias até micro-organismos. Então, a maneira que o nosso corpo se defende, a gente pode chamar isso de resistência ou imunidade. Então, é essa capacidade de evitar danos ou doenças. Naturalmente, nós temos o que ali? Nós temos a pele, que é uma barreira física contra esses agentes externos. As lágrimas têm a lisozima, que elas vão, neste caso, né, destruir micro-organismos que se aproximam dos nossos globos oculares. Temos as glândulas sebáceas na nossa pele, que elas vão fazer o quê? Elas vão anular o crescimento, vão inibir o crescimento de alguns organismos. Temos a situação dos pelos e do muco nas vias aéreas, né? Eles umedecem o ar, eles esquentam o ar e eles não deixam agentes externos entrarem no nosso corpo. Lá nos brônquios nós temos o muco e os cílios que removem as impurezas e o nosso estômago que contém aquele ácido, né? Caso você se alimente de alguma coisinha estranha ali, né? Esse ácido vai anular o desenvolvimento desse micro-organismo. Mas o sistema imune, ele é um conjunto, tá? Ele é formado por várias células, tá? Por muitos tecidos e por órgãos, tá bom? Então a gente pode citar ali como um exemplo, né, de diferentes células, os leucócitos que a gente já viu. Nós temos leucócitos que englobam partículas, então ele vê uma partícula estranha, ele chega próximo, ele joga para dentro dele para neutralizar. Nós temos os leucócitos de aviso, eles olham lá e dizem, opa, gente estranha na área, e ele vai lá e dedura para os brother dele, né? Ele avisa, ó, corpo estranho, vamos lá. Aí você tem também os leucócitos que vão fazer as proteínas, que são proteínas que ficam ligadas nesse agente estranho, né? Impedindo com que ele se locomova mais rápido. É aí que nós chamamos eles de anticorpos, ok? Então veja que é um sistema bem complexo que o nosso corpo está fazendo agir nesse exato momento. Foco ali agora sobre vacina e soro. Galerinha, a vacina, ela tem a imunização ativa, artificial. O que isso aí significa? Ela vai trabalhar com as células de memória. O que vai acontecer? É colocado, tá? A ação, né? Colocam-se agentes infecciosos mortos ou enfraquecidos no corpo e o corpo vai desencadear uma defesa, tá bom? Ele vai criar ali anticorpos. Esses anticorpos vão ficar no corpo, passeando por um tempinho ali, e daí vão criar as células de memória. Bem, se um agente infeccioso normal depois vier a entrar no corpo, as células de memória já estão ali funcionando como um arquivo e a resposta para atingi-los vai ser muito mais rápida, tá bom? Então, nesse caso, está ali imunização ativa artificial, solução antígenos mortos ou atenuados, que são aplicados no corpo, né? A ação é preventiva e duradoura, porque a célula de memória vai ficar para sempre no corpo, né? E ele vai estimular a resposta imunológica, é o teu próprio corpo que vai criar a defesa.
Por isso que é uma imunização ativa, tá? Ela é artificial porque foi colocado ali, né, agentes infecciosos atenuados ou mortos no seu corpo. Já o soro é um pouquinho diferente, galera. Ela é uma imunização passiva artificial. Então funciona assim. É colocado e injetado em um animal de grande porte, de preferência cavalos, por exemplo, né? Algumas toxinas, venenos, como provenientes da picada de aranha, até mesmo de cobra, né? Algumas toxinas. E o que vai acontecer? Esse animal ele vai produzir os seus anticorpos, tá? E o que vai acontecer então? Esses anticorpos do animal são aplicados na pessoa, então esses anticorpos vêm prontos. Só que nesse caso eles não vão estimular a resposta imunológica. O soro ele age rápido, só que ele é momentâneo, não fica a memória. Já a vacina é duradoura. Por isso que as crianças são vacinadas, né? Para terem essa defesa por toda a vida. Então a vacina é algo muito, muito bom. E o soro é utilizado quando é necessário numa situação de emergência. Então veja ali embaixo a nossa conclusão. A vacina é uma medida preventiva e já o soro, né, é uma medida corretiva. Vai corrigir algum probleminha naquele instante. Bora lá, atividade 2, página 268. Por que dizemos que o uso de vacinas é preventivo e o de soro é curativo? Galera, o que a gente acabou de dizer, né? As vacinas vão prevenir doenças, porque a pessoa já tem as células de memória. Então, se por um acaso ela adquirir alguma doença, essa memória ali já vai atuar. Então, ela vai prevenir que a pessoa tenha a doença. Já o soro ele não vai criar células de memória, né? Ele já vai ter a ação direta do anticorpo. Então, nesse caso, ele vai agir na hora. Então, ele vai curar naquele momento. Não quer dizer que se a pessoa tiver um outro problema futuramente, o soro vai... aquele soro que ela já tomou, né? Não vai ajudar ele. Então, o soro é momentâneo, já a vacina é duradoura. Ok? Essa é a diferença. Você já pensou nisso? Tomar uma vacina é uma decisão pessoal, mas afeta a saúde coletiva. Essa afirmativa é correta? Justifique sua resposta. Pessoas, o que acontece? As pessoas que não se vacinam, elas podem auxiliar a espalhar doenças, se elas forem portadoras desse agente infeccioso. Então, nesse caso, ela não vai proteger. Então a vacina, além de proteger a pessoa, ela não vai deixar que a doença se espalhe. Então é uma maneira de conter, tá bom? Por isso que a pessoa pode decidir, eu não vou tomar vacina, mas isso pode afetar a saúde coletiva no caso. Beleza? E agora, chegando no final, o sistema linfático. Galera, o que é linfa? A linfa é aquele líquido que vai vazar dos capilares. Então imagine assim, você tem o sangue, ele é composto por água. Então, como o sangue está sob pressão dentro dos nossos vasos sanguíneos, um pouquinho dele pode vazar. E quando ele é vazado, ele é recolhido pelos vasos ou canais linfáticos e depois eles são devolvidos para o sistema cardiovascular. Os linfonodos, né? Eles são locais maiores, tá? Com grande quantidade de leucócito. Então aí você já consegue ver assim qual é a função do sistema linfático também, né? Então, além de drenar o excesso da linfa, ele vai fazer o transporte de lipídios lá da sua digestão e ele vai ser responsável pela sua imunidade, a resposta do seu corpo contra alguma ação de um agente patógeno ou alguma substância. Tá bom? Então é muito importante. O sistema linfático ele age de uma maneira a fazer a homeostase, ou seja, equilibrar o funcionamento do seu corpo. Essa é a importância. Antigamente esses linfonodos, né, onde você tinha muita concentração dos leucócitos, o pessoal chamava de gânglio linfático. Então eram regiões onde ficavam mais inchadinhos, mais doloridos. Você pode ver isso na nossa página 269. Se esses linfonodos estiverem inchados, doloridos, significa que o teu corpo está tendo uma resposta imune, significa que o teu corpo está agindo contra algum agente infeccioso. Então ele está produzindo ali, né, os leucócitos para trabalhar contra. Agora, galerinha, para vocês,
Na página 270, nós temos o teste 1 e 2, e em seguida nós temos as tarefas do Em Casa, número 1 e número 2. Gostaria muito que vocês assistissem essa aula, olhassem com carinho essas duas atividades, tá bom? E anotem suas dúvidas para o nosso encontro da próxima aula, para poder esclarecer tudo. Espero que vocês tenham gostado da aula e o entendimento tenha ocorrido, e desejo para vocês e toda a sua família um forte abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!